A América do Sul tem 19 países: Colômbia, Venezuela, Grão-Pará, República Baiense, Maranhão, República Farroupilha, Paulistânia, Grande Pernambuco, Argentina, Uruguai. Esta aula de geografia bem que poderia ser real. Assim como a América Espanhola se fragmentou numa dezena de países, o mesmo poderia ter acontecido com a América Portuguesa, isto é, o Brasil. No início do século XIX, movimentos regionais de independência explodiram ao longo do vasto território brasileiro, começando antes do Grito do Ipiranga e que se estendendo pelo período do Primeiro Reinado e da Primeira Regência. É sobre este assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você gosta deste canal, por favor inscreva-se se ainda não fez, divulgue, comente, compartilhe, dê o gostei ou não gostei. Tudo isso é muito importante para que este canal possa crescer e nós possamos continuar com o nosso trabalho. Muito obrigado. Ao final do século XV, a constatação da existência de um novo continente, situado para além de onde a superstição colocava as cataratas do fim do mundo, aguçou o interesse das duas maiores potências comerciais da época. Para espanhóis e portugueses, cuja hegemonia no conhecimento das técnicas náuticas e a destreza nas artes da navegação era incontestável, a descoberta abriu a disputa por territórios cujas riquezas, ainda desconhecidas, certamente iriam aumentar ainda mais o seu poderio e o seu domínio. Embora todo mundo já soubesse que as novas terras não eram a costa da Índia, como acreditava Colombo, tanto Portugal como Castela desconfiavam que tesouros poderiam estar à espera dos navegadores que se dispusessem a cruzar o Atlântico. Com os limites fixados pelo Tratado de Tordesilhas, cada um destes reinos tratou de explorar sua parte de acordo com seus interesses. De início, o interesse dos portugueses no novo continente era apenas marginal, já que haviam assegurado as rotas de comércio com o Oriente e plantado suas feitorias no coração do país das especiarias. A frota de Cabral demorou pouco tempo na costa brasileira, partindo para as Índias apenas 13 dias após sua chegada. Foi só 34 anos depois, quando corsários franceses começaram a pilhar os carregamentos de pau-brasil no litoral, que o rei Dom João III fatiou o território em 14 capitanias, lotes de terra com tamanhos variados de costa, entre 50 e 100 léguas, e doou-as a vassalos escolhidos entre a pequena nobreza. De caráter hereditário e respondendo diretamente à coroa, esse experimento, que fora adotado com êxito por Portugal na Ilha da Madeira e nos Açores, acabou, por várias razões, não dando certo. Já em 1548, Dom João III nomeou Tomé de Sousa para o governo geral, centralizando assim a administração da colônia. Simultaneamente, os espanhóis davam início à sua expansão pelo Caribe e pelo norte da América do Sul. A partir da ilha de Hispaniola, hoje ilha de São Domingos, onde Colombo aportara em 1492, várias expedições foram alargando o horizonte das terras conquistadas, dominando as ilhas de Cuba, Porto Rico e Jamaica. Nos primeiros anos do século XVI, a conquista já chegava ao norte da Venezuela e à América Central. Financiadas pelo Reino de Castela, cujos reis católicos Isabel e Fernando denominaram conquista espiritual, essas expedições tinham como objetivo o trinômio ouro, glória e Deus, e, além da procura de metais preciosos, a escravização de mão de obra nativa e o enriquecimento dos conquistadores, aventureiros, à caça de fortuna rápida e de prestígio pessoal. E, antes que os anos 1500 chegassem à metade, duas importantes conquistas iriam consolidar a presença espanhola no novo continente e abarrotar ainda mais os cofres de Castela e Aragão. A primeira, levada a efeito entre 1519 e 1521,
foi a conquista da parte central do México após a subjugação do Império Azteca por Hernán Cortés. A segunda, em 1532, com a aniquilação do Império Inca por Francisco Pizarro, no Peru. Tanto Cortés como Pizarro, embora largamente inferiores em número, mas muito superiores em poderio militar, usaram as mesmas táticas de alianças com tribos rivais e o aproveitamento de divisões internas dos dois impérios para chegar a uma definitiva vitória. Dividir para conquistar. O antigo e celebrado motto de Júlio César havia sido seguido à risca. Entre 1541 e 1567, a conquista prosseguiu para o sul do Peru, chegando até a metade do território chileno. Rigorosas condições climáticas e forte resistência indígena iriam estabelecer um limite para mais expansões. Ao norte, entretanto, a invasão espanhola prosseguiu através das áreas correspondentes hoje à Venezuela e à Colômbia, criando-se em 1543 o Nuevo Reino de Granada, embrião do futuro vice-reino de Nova Granada, que incluía o Peru e que se transformou, com a exploração das minas de prata, na maior fonte de riqueza de Espanha até o século XIX. A região do Rio de la Plata e do Paraguai só iriam ser ocupadas a partir de 1580. Acima do México, todo o atual sul dos Estados Unidos foi dominado pelos espanhóis. Ponce de León, Tristán de Luna e Álvar Cabeça de Vaca são alguns dos exploradores que estabeleceram o domínio espanhol sobre uma região que ia da atual Califórnia até a Flórida. Os nomes castelhanos da maioria dos estados, cidades e acidentes geográficos dessa região atestam a importância histórica dessa dominação. Durante os próximos 2 séculos, a dominação espanhola, à exceção da América do Norte, onde o interesse de outras potências europeias a restringiriam, iria manter-se praticamente preservada. Mas seus impactos socioeconômicos e principalmente demográficos iriam determinar seu processo de fragmentação. E foi um processo veloz. Entre 1809, com a declaração de independência do vice-reino do Peru, e 1825, toda a América Espanhola, do México à Argentina, se dividiria em mais de 2 dezenas de países. Os libertadores, homens como Simón Bolívar, José de San Martín, Bernardo O'Higgins e muitos outros, haviam percebido e liderado os anseios de separação que permeavam o continente. E quanto à América Portuguesa? O Brasil colônia era um imenso território. Ocupava mais da metade do continente, com uma população densamente localizada no litoral, um interior praticamente virgem, uma agricultura quase monocultural e em muito dependente do trabalho escravo e um comércio cativo. Nos séculos XVI e XVII, após o fracasso das capitanias hereditárias, os governos gerais exerciam sua administração a partir de Salvador, então capital da colônia. A sua atividade política era ditada pelas cortes portuguesas e principalmente dedicada à fiscalização da atividade produtiva ligada aos diversos ciclos econômicos do açúcar, do tabaco, do ouro, dos diamantes e do algodão. Em meados do século XVIII, com a subida ao trono português do rei Dom José I e a ascensão do Marquês do Pombal, tudo muda. O Rio de Janeiro, a nova capital, passa a centralizar com mais força a administração e a presença da metrópole portuguesa se faz mais presente no regime de taxação. Com o enfraquecimento do ciclo do ouro e com ventos anti-absolutismo varrendo a Europa, o endurecimento das condições na colônia começa a inspirar movimentos libertários. A Inconfidência Mineira de 1789 tem como fulcro a revolta contra a política de impostos reais, mas é difusa com relação a uma possível declaração de independência. Mas a Conjuração Baiana de 1798
e bem antes, a aclamação de Amador Bueno como rei de São Paulo já embutiam a centelha de separações regionais. Entretanto, no início do século XIX, um acontecimento inesperado vem amortecer temporariamente esses desejos separatistas. A transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. A enormidade e o ineditismo desse fato, uma jogada magistral de Dom João VI ante a invasão francesa, transformariam num instante o Brasil em sede do Império Português. Por outro lado, este novo status iria alimentar a convicção de que o Brasil estava pronto para ser independente. Conforme antes mencionado, por esta altura, os libertadores da América Espanhola comandavam os processos de independência de seus países e inspiravam ações semelhantes. Quando Dom João VI retornou a Portugal, o receio de que o Brasil regredisse à sua condição de simples colônia acirrou as ideias de rebelião. Em 1817, eclode a Revolução Pernambucana, liderada por Domingos José Martins, com forte apoio dos padres e das elites iluministas da maçonaria. A proclamação da independência por Dom Pedro I não teve o poder de atenuar os anseios regionais. A imagem do novo imperador era de que sua verdadeira lealdade ainda era com sua pátria de origem. Quando embarcou para Portugal em 1831, a fim de resgatar a coroa portuguesa das mãos de seu irmão Dom Miguel, o imperador acabou por confirmar estas suspeitas em vários núcleos políticos brasileiros. No período da Primeira Regência, mais iniciativas de separação regional, outra vez na Bahia e em Pernambuco, no Ceará, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, puseram em risco a unidade do país. Todos esses movimentos, entretanto, acabaram por ser sobrepujados pela antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Vários historiadores acreditam o amortecimento e a dissolução dessas revoltas à imagem projetada pelo jovem imperador, um príncipe nascido no Brasil, criado em sua terra natal, e o efeito desta imagem como unificadora e inspiradora do sentimento de nacionalidade. Ao longo do segundo reinado, várias outras campanhas separatistas tiveram lugar. A Guerra dos Farrapos, a Guerra do Contestado, a Guerra de Canudos. Por essa altura, entretanto, o sentimento de unidade nacional já estava arraigado, sedimentado em parte pela Guerra do Paraguai e pelo reconhecimento das vantagens comparativas de ser um país de dimensões continentais. Após a proclamação da República, ideias separatistas foram praticamente soterradas. É claro que, economicamente falando, o mapa do Brasil mostra hoje uma clara divisão. A população dos estados a norte e nordeste tem como renda familiar principal o provento recebido dos programas assistenciais do governo, enquanto que no centro-sul, sul e sudeste, as pessoas vivem de seus salários. Ou seja, uma metade vivendo às custas dos impostos pagos pela outra metade. Isto, no entanto, não tem o poder de fazer aflorar, na alma nacional, um desejo de fragmentação. Mas pense por um momento se o Brasil tivesse se dividido em vários países independentes. Várias bandeiras, vários hinos, regimes políticos diferentes, do socialismo ao capitalismo, relações diplomáticas e comerciais complexas, passaportes diversos, várias forças armadas, talvez sérios conflitos fronteiriços. E, já pensou, várias seleções nacionais de futebol? Garrincha jogando por um país e Pelé por outro? Deus nos livre! Espero que tenham gostado deste vídeo. Mais uma vez, por favor, inscrevam-se, comentem, compartilhem, divulguem, para fazer com que esse canal ganhe mais amplitude e nós possamos continuar com o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima!